Olá, eu sou Andressa Miranda e este é mais um episódio do podcast Pensando Alto. No episódio de hoje, vocês vão conhecer o autor Christian Dancini. Ele é poeta e está com seu novo livro Dialeto das Nuvens em pré-venda pela editora Patuá. Meu nome é Christian Dancini, eu tenho 24 anos, sou de São Roque, São Paulo, interior de São Paulo, e eu estou publicando o livro Dialeto das Nuvens pela editora Patuá. Eu já publiquei um livro chamado Reminiscências, que foi meu primeiro livro, onde eu juntei poemas que eu escrevi na adolescência, dos 15 aos 19 anos, mais ou menos, e eu fiz um compilado chamado Reminiscências, onde engloba 3 livros, né? É o Fragmentos de uma Aurora, o Livro da Fragilidade e Crepúsculo dos Corpos. Esse livro eu lancei por uma editora independente, que é a Em Busca das Artes. É uma editora lá de Embu das Artes, que tem o Renato Gonda como chefe e editor. Depois, no começo do ano passado, eu lancei um livro pela Ópera Editorial, que é o Pleroma, onde eu junto meus últimos poemas. Eu comecei a escrever com 11 anos e continuei escrevendo, né, inspirado nos poetas que eu conhecia, né, eu conheci o Junqueira Freire, conheci, assim, o Álvares de Azevedo, os poetas brasileiros, até chegar no Rimbaud, né, e aí, o Rimbaud mudou muito a minha vida, né, quando eu li o Rimbaud pela primeira vez, eu percebi que a poesia podia ser mais do que métrica, né, poderia ser uma poesia livre. E aí com 15 anos, eu escrevi Fragmentos de uma Aurora, inspirado. Assim, o tema não é inspirado, mas o formato é inspirado no poema Sujo do Ferreira Goulart. E mandei pro Eduardo Agni, né? Que é um músico. E a gente fez um audiobook juntos, né? Que também se chama Fragmentos de uma Aurora. Foi lançado pelo Iba Mendes. Está disponível no canal Projeto Livro Livre dele. E além desse audiobook, eu também fiz o Crepúsculo dos Corpos com o Eduardo Agni. Então eu tenho 2 audiobooks de graça na internet. E musicado e tudo mais. É bem bonito, bem legal. Acho que o que eu mais gosto é o Fragmentos de uma Aurora mesmo, que foi o Eduardo Agni que editou. Eu escrevo poesia, principalmente poesia. Eu já cheguei a escrever um conto, mas eu me considero mais escritor, mais um poeta mesmo. O autor falou um pouco sobre suas obras publicadas até agora, mas também nos deu um gostinho sobre o seu novo livro que está em pré-venda. Bom, alguns dos temas que eu trago envolvem a morte, envolve a vida também, o amor, sofrimentos também, né? Sofrimentos psíquicos e pessoais, né? São poemas bastante confessionais, de certa forma. Ao mesmo tempo sendo um pouco surrealista, né? Porque eu bebi um pouco da fonte dos surrealistas, né? E dos pré-surrealistas também, o Lautréamont, o Rimbaud, o Baudelaire, o Edgar Allan Poe. Então são poemas que tratam até de forma mística da vida, né? Não compreende, né? O diferente. Eu tento tocar ele com as palavras. No primeiro livro, Reminiscências, onde eu escrevi primeiramente o Fragmentos de uma Aurora, eu escrevi de forma como se fosse uma associação livre da psicanálise, né? Eu fui jorrando palavras no papel e tentei escrever da forma mais livre possível. E até tenho a pontuação no livro que eu lancei por último, né? Que é o Fragmentos de uma Aurora no Reminiscências, tem a questão da pontuação já. O Renato Gonda que me ajudou com isso, né? Ele me explicou como que eu poderia melhorar, né? Talvez se eu usasse, ele sugeriu, né, que se eu usasse a pontuação, talvez melhorasse para o leitor, né? Mas na primeira versão mesmo eu não usei quase pontuação nenhuma. Então eu procurei escrever da forma mais livre possível, né? Esse é o Fragmento de uma Aurora, onde eu falo sobre amor, eu falo sobre a parte mística da vida, filosofias, né? Já no livro da Fragilidade é mais pessoal, né? São poemas mais confessionais. Por eu ter passado por bastante coisa, né? Eu tirei dessas coisas que eu passei uma inspiração para escrever esse livro. E o último livro, que é o Crepúsculo dos Corpos, foi onde eu escrevi com 19 anos. Então eu era um pouco confessionais, um pouco modernos, né? Bem contemporâneo, assim, o formato deles. Já o Pleroma, a primeira parte do livro, né? Eu foquei nos sonhos, né? Eu escrevi aquilo que eu sonhava. E eu sempre acordava e já marcava
de forma até desengonçada, né? Tipo, bem de qualquer jeito eu escrevia assim no caderninho, meu sonho. E aí eu comecei a reler aqueles sonhos e escrever poesia sobre eles, né? Então essa é a primeira parte do Pleroma que eu lancei pela Ópera Editorial. Agora, o Dialeto das Nuvens, eu tento escrever mais a parte mística, né? E experimentar um pouco com a linguagem também. Usar literação, como eu usei no Fragmento de uma Aurora. Só não usei a rima, né? Não usei a rima no Dialeto das Nuvens. Para comprar o livro Dialeto das Nuvens, você pode acessar o site www.editorapatuá, sem acento no final, .com.br e colocar lá Dialeto das Nuvens para pesquisar. E esse livro está em pré-venda, né? O outro livro que eu já lancei foi o Pleroma, que é o livro, praticamente o livro dos sonhos, né? O meu livro dos sonhos, que eu escrevi inspirado nos sonhos. E para comprar isso daí, você entra no site da Ópera Editorial. Só colocar no Google lá Ópera Editorial ou Pleroma Christian Dancini, também no Google, e você pode adquirir. E para adquirir o Reminiscências, pode entrar em contato comigo nesse número 11 94279 2690 e eu envio autografado daí. Christian também falou sobre processo de escrita e conta sobre uma mudança em seu processo ao longo do tempo em que vem, publicando os seus trabalhos. Então, antigamente eu tinha um método, né? Para escrever o Fragmentos de uma Aurora, não era bem um método, né? Eu fazia isso, né? Para ajudar a escrever, para ajudar a soltar mais as palavras. Eu bebia bastante, então não aconselho isso, porque eu mesmo não parei de fazer isso. Mas eu bebia bastante para escrever o Fragmentos de uma Aurora, que foi meu primeiro livro, praticamente. E eu só lembro de escrever freneticamente, tipo, como se fosse num frenesi. Escrevendo, conforme vinham as palavras. E até minha letra é até difícil de entender no manuscrito original, porque eu ia escrevendo muito rápido. Então as ideias iam vindo e eu ia escrevendo. Agora, ultimamente, o meu método não é bem um método, né? Eu escrevo conforme vem as ideias, realmente, mas eu lapido melhor, né? Eu dou uma consertada no texto, né? Eu vejo qual palavra cabe aonde, ou talvez um verso trocando ele de lugar, ou pegando um verso colocando em outro poema, ou criando outro poema com o mesmo verso. Eu uso bastante a literação também, usava, né? Eu não uso mais tanto. Neologismos, algum eu estou começando a usar agora. Eu li o Ulisses, né? Do James Joyce, e uso um pouco da intertextualidade também entre meus próprios textos, né? Que nem eu uso um verso, e esse verso eu faço referência em outro texto, então, mesmo que não seja no mesmo livro, mas em outro texto, né? Antigamente eu repetia muitas palavras, né? Umas palavras mais difíceis assim, eu repetia muito. E aí o Renato Gonda me deu essa dica de não repetir tantas palavras, né? Porque eu não relia tanto assim meus poemas, né? Eu fazia e já achava que estava bom. Agora não, agora eu tô relendo várias vezes até eu achar que ficou bom. Então, isso é um processo que é meio que sem fim, né? Eu sempre vou estar tentando melhorar os poemas, né? Quando eu acho que eles estão mais ou menos bons, eu mando para editora ou para uma revista, né? E claro, não poderia faltar aquelas dicas tanto de leitura quanto de escrita que o autor e poeta Christian Dancini trouxe também pra gente. Uma dica que eu dou é começar, né? Acho que se você não começa a escrever, você não vê onde você está errando, você não vê onde você tem dificuldade. Não importa o jeito que sai, você tem que começar. Seja sincero, principalmente, consigo mesmo, com o poema, com o leitor também, do seu poema, se você for publicar, né? Seja livre também. Bom, quem quiser também pode escrever soneto, né? Acho que o principal é tentar buscar a liberdade, né? No máximo que você conseguir. Experimentar principalmente novas formas, novas palavras, e principalmente ler, né? Pode começar com Fernando Pessoa ou algum outro mais famoso, que nem o José Luiz Peixoto, que é um pouco mais fácil de entender. Daí vai se aprofundando, né? Vai pro Baudelaire, por Rimbaud, Herberto Helder. Bom, vai se aproximando, aperfeiçoando a leitura, né? E com certeza vai dar novas inspirações, né? Conforme você vai lendo, você vai percebendo que a escrita não é só aquela coisa que a gente foi ensinado na escola, né? Você tem que escrever daquele jeito e ponto final. Não, na verdade você é livre para escrever do jeito que você quiser. Mas leia principalmente, né? Principalmente a leitura é o principal, a literatura e tudo mais. Até os contemporâneos, como o Ocean Wong, é bem interessante. São leituras bem interessantes. Você vai
você vai se descobrindo cada vez mais, né, naquela escrita, né? E algumas dicas de leitura que eu dou para quem está começando, pega uma coisa mais fácil, que nem Fernando Pessoa, ou José Luiz Peixoto, que nem eu já falei, né? Ou Ocean Vuong também, que ele é bem facinho de entender e é bem profundo. Para quem está mais se aperfeiçoando, assim, não só poesia é bom, né? Como uma prosa poética é boa, né? No Caminho de Swan, né? Em Busca do Tempo Perdido. Dostoiévski, né? Sem Dostoiévski eu não seria nada, porque eu comecei lendo Memórias do Subsolo, que é o que eu recomendo, ou Noites Brancas, né? Eu escrevo para atingir as pessoas de uma forma que a poesia me atingiu no começo da minha vida, porque se não fosse por ela e pela música, né, pelo resto das artes, do cinema também, eu praticamente não teria vivido, né, todo esse tempo que eu vivi. E eu acho que eu escrevo para colaborar com isso, para que alguém um dia leia o que eu escrevi e fale, pô, até que é bonito, até que essa vida tem uma certa beleza, né? Às vezes não, às vezes a beleza que vem até da ruína, né? E bom, meus poemas são essa tentativa de alcançar o coração humano, né? De tocar as pessoas como eu fui tocado, né? Eu agradeço também o espaço que você está me dando nesse podcast, né? Para poder falar, e agradeço também a Patuá, né, por ter aceito meu livro, e todos que estão no projeto comigo. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda e estive conversando com o autor Christian Dancini, que está publicando seu novo livro, que, lembrando, está em pré-venda no site da Patuá. Não deixem de ir lá conhecer o trabalho do autor. E para aqueles que quiserem divulgar o seu trabalho aqui no podcast, podem entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até o próximo episódio!